que tá falando com ela aí? Nada. Hello, meu Brasil brasileiro! Hoje, como vocês viram, o tema é de extrema importância. A gente vai falar sobre racismo estrutural. Esse é aquele tipo de tema que tem que ser compartilhado. Então já compartilhei com todo mundo que vocês conhecem. Se inscrevam no canal, ativa o sininho e bora lá, porque hoje o assunto vai acompanhar um Bomba Aqui Fala. Primeira coisa pra gente iniciar esse assunto, o que é racismo? Eu vou usar a definição da Assembleia das Nações Unidas, falando sobre o que é discriminação racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Então, o que quer dizer, gente? Discriminação é você dar preferência a uns em detrimento de outros por qualquer tipo de característica que você considere que os coloca fora desse pé de igualdade que está garantido por lei. Isso é discriminação. Discriminação é quando você vira e fala: ah, mas tal coisa eu só não gosto. Mas como assim só não gosto? Ou então, eu acho já que essa pessoa não vai atingir algum objetivo, não vai ser o que eu estou esperando, porque ela não é parecida com o que eu tô acostumada a ver nessas situações. Então vamos lá, calma que durante esse vídeo a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais e vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Sim, ainda existe racismo na nossa sociedade brasileira. E isso tá muito linkado à representatividade, à forma e os lugares aonde você vê pessoas pretas representadas e existentes na nossa sociedade. Hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no nosso Brasil. Se isso não é você ter um país racista, eu não sei o que é. E isso é estruturalmente. É na forma como a gente vê, delega, determina e perpetua a posição de pessoas escolhendo pela cor da pele na nossa sociedade. Uma grande questão que aconteceu aí em junho de 2020 foi o assassinato de George Floyd por um policial nos Estados Unidos. A forma como a polícia foi extremamente agressiva durante as manifestações, a forma como eles tratavam pessoas brancas que iam armadas contra essas manifestações e pessoas pretas que estavam de forma pacífica dizendo que a gente estava sendo assassinado e o que isso desencadeou no mundo todo. É nessa hora, são nesses momentos que são momentos de estopim, eu diria, que a gente consegue ver a discrepância no tratamento da sociedade em relação a pessoas brancas e pessoas pretas. A gente não deveria ter que precisar gritar para sobreviver. A gente devia ter esse direito de sobreviver e de ser quem se é garantido. E por que esse debate ele ainda é tão importante nos dias de hoje? Porque apesar de a gente ver uma leve, eu digo leve porque ainda falta muita coisa para acontecer, apesar de a gente ver uma movimentação em prol de se falar sobre pautas antirracistas, ainda existem muitas instituições e muitas situações que são extremamente desiguais quando se fala em relação ao tratamento e a representatividade em relação a pessoas pretas e pessoas brancas. Mas por que isso é um BO estrutural? Bom, quando a gente vai falar dessa questão de estruturalidade, a nossa sociedade é uma sociedade que escravizou pessoas pretas. E ao se libertar essas pessoas que foram escravizadas, não houve nenhum processo de absorção de maneira humana e social desses corpos na sociedade. Após essa libertação,
houveram muitos processos de branqueamento da sociedade brasileira. Como assim? Então o que acontece? As pessoas pretas foram libertas. Lei Áurea! Agora as pessoas pretas podem passar a receber pelo trabalho que outrora elas não recebiam nada. Elas eram escravizadas para executar. O que a sociedade brasileira falou? Tá, agora eu vou ser obrigado a pagar para esses trabalhadores, mas eu não quero pagar pros pretos. Não quero pagar pra galera que sabe e que eu tava escravizando aqui. Eu quero pagar pra outra pessoa branca. Esses negros foram expulsos da onde eles estavam. Eles obviamente não podiam mais morar em senzalas, mas também foram expulsos das fazendas. Começou a ter grandes processos no Brasil de imigração de pessoas da Ásia e da Europa, aonde era prometido emprego e lugar para morar. E as pessoas pretas que aqui estavam? Essas pessoas foram obrigadas a começar a criar as periferias e achar modos de vida, modos de sobrevivência. Única e exclusivamente porque, já que não é para eu ter essa pessoa escravizada nos meus negócios, eu não vou querer tê-la como uma funcionária. Então isso é um dos processos que estruturalmente exclui a população preta da convivência do todo, que coloca essas pessoas que estão nas extremidades da cidade, que estão nas periferias, né, o periférico é o que está em volta ao centro, qual é a localidade aonde o preconceito vai estar implantado. Isso é muito profundo e enraizado na nossa sociedade, e nas características e nas fotografias, nas imagens de cidade. Quando você pensa em pedaços, em lugares das regiões onde você mora, não importa onde seja no Brasil. Se você pensa em regiões periféricas, em regiões que são de alta classe nas suas cidades, vocês vão ter um recorte racial claro na sua mente. Essas regiões vão ter cores, se for para você falar sobre racialidade. E é aí que você já começa a ver o estrutural. O estrutural não só conceitual, como um estrutural tangível. Para vocês terem uma ideia do quão absurdo é isso, a primeira lei que realmente veio tentar mudar a desigualdade social causada pelo racismo foi feita em 1989, mais de 100 anos depois da Lei Áurea, que criminalizava o racismo e a discriminação. Então, gente, 100 anos depois, e vamos combinar que de 89 para cá não faz muito tempo, faz aí cerca de 30 anos que essa lei tá ativa e que mesmo assim a gente ainda precisa estar falando muito sobre isso para as coisas começarem a mudar. Essa discrepância social e divisão, até mesmo perante a lei, enquanto um cidadão que merece respeito e que precisa estar sendo respaldado e protegido por essa lei, nos coloca hoje num patamar onde a gente tem heranças que são muito pesadas e ainda pungentes relacionadas a pessoas como nós. Porque durante muito tempo foi colocado que pessoas pretas não eram inteligentes, que pessoas pretas não mereciam estar em posições de destaque na sociedade. Tudo isso são questões muito latentes na nossa sociedade e que precisam ser mudadas. A forma de se pensar e de se ver a pessoa preta. Tudo isso a gente sabe que é estrutural quando automaticamente, da sua mente, você tá andando na rua, por exemplo, e você instintivamente, com muitas aspas, atravessa a rua quando você vê uma pessoa preta que você não conhece vindo na sua direção. Isso é racismo. E isso é um racismo estrutural, que faz com que você queira ter a segurança de não estar com uma pessoa onde o tempo todo você vê essas características como índices de criminalidade, sendo que é um recorte branco feito em cima de uma pessoa preta. Meu amor, vamos combinar? Eu fico até com medo de entrar no banco, porque eu entro lá, tá todo mundo como? De terno e gravata, igual os bandidos que estão lá no governo. Então quer dizer, quem é mais fácil de me roubar? Esses aí. Não sei vocês, mas ó, eu mesma já fico nervosa. Socorro. E isso também tem muito a ver até... Vocês querem ver? Eu vou fazer até um exercício rápido com vocês. Quantas vezes você já viu uma pessoa preta que estava em algum tipo de cargo de poder ou fazendo alguma coisa e mesmo sem perceber, você ficou incrédulo, você não entendeu muito bem que aquela pessoa estava ali ou você se sentiu feliz demais por ver uma pessoa preta em algum cargo de poder. Isso faz parte do nosso racismo estrutural. Porque a hora que você percebe que essas pessoas que você já considerava que essas pessoas
automaticamente não estariam naqueles lugares, ou até mesmo não mereciam estar naqueles lugares. Isso é o racismo estrutural. É a forma como a nossa mente pensa pessoas diferentes da gente. Vocês já refletiram sobre isso? Para pra pensar. Ai, tô com medo de passar um contorno escuro, a galera ver que eu dou sempre uma chinela boa. Deixa o povo ver. Se der merda, a gente conserta ao vivo. E aí, né, a gente começa a entender como é que funciona essa estrutura e a gente começa a pensar. E agora, gente, o que pode ser feito, né? Uma das coisas que a gente até fala, né, que é muito importante é você entender e procurar ter uma real empatia com as pessoas que estão em posições e lugares diferentes na sociedade. No caso aqui do nosso vídeo hoje, pessoas como eu, pessoas que são pretas. E isso, a gente tem que sempre buscar essa inclusão das pessoas, que essas pessoas estejam nos lugares a todo momento, seja no nosso trabalho, seja nos nossos círculos de amizade, porque a forma como a gente pensa esses lugares e pensa as nossas relações está sendo enraizada por esse racismo estrutural. Então é preciso que a gente mude. Falar de racismo estrutural, eu não tô querendo dizer que essa é uma condição imutável da nossa sociedade. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente para falar o contrário. Ele pode ser mudado. E ele pode ser mudado uma vez que a gente percebe. Porque se é algo que faz parte da nossa estrutura, a gente pratica sem perceber. A gente tá ali achando que muitas das atitudes que a gente tá tomando são atitudes normais e na verdade a gente não tá percebendo que a gente tá sendo grandes escrotas. Socorro. Mas é claro, né? Isso começa muito de um lugar de escuta. Você vai escutar, você vai ver, vai ter mais pessoas pretas no seu dia a dia e partindo disso, você vai levar as suas considerações para pessoas que são iguais a você e que às vezes não têm acesso a discursos e outras pessoas pretas como você. Mas obviamente que sem querer tomar a frente da discussão, hein? Não vai chegar lá e querer me fazer o Fiuk. Infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate. Vocês não brincam comigo que eu vou ficar nervosa. Depois ainda vai falar que foi Bielo que mandou vocês tomarem a frente da discussão. Ai, ai, ai. É realmente saber entender quando é o seu local de fala para entender o que é esse racismo estrutural. Lembrando que o local de fala é quando a gente fala no nosso ponto de partida. Todo mundo tem local de fala, que é o lugar da onde você está falando. Quais são as características que te intercruzam. E difundir essas ideias e entendê-las e falar entre os seus iguais é muito importante. Porque uma das coisas que a gente mais precisa entender é o racismo não é um problema da pessoa preta. O racismo é um problema da pessoa branca, da pessoa que pratica o racismo, da pessoa que inventa e que entende o racismo. Para vocês terem uma ideia de como o racismo ele não interfere na vida da... Não tem como existir, por exemplo, racismo reverso. Inclusive, vocês querem um vídeo sobre racismo reverso? Ia ser importante, eu acho, que falar um pouquinho sobre isso com vocês, hein? Para pra pensar quando você vê pessoas orientais. Às vezes você vai olhar, você vai falar, ah, ele é japonês, ele é oriental. Quando você vê pessoas pretas são pessoas pretas que fazem parte de movimentos de negritude, são pessoas negras. Então você consegue dar uma racialidade para as pessoas. Pessoas brancas, na maioria das vezes, eu tô falando pessoas brancas, vocês conseguem entender e assimilar por eu ser uma pessoa preta. Mas normalmente, dificilmente uma pessoa branca se vê como uma pessoa branca. Ela se vê como uma pessoa. Então por que todo mundo que é diferente do branco tem uma nomenclatura e você consegue colocar elas num grupo? Mas quando é pra falar sobre você, você simplesmente é uma pessoa. Você simplesmente existe. É porque você tá dando um marcador de diferenciação do que deve ser natural, do que deveria na sua cabeça ser considerado como natural e o padrão. Então tudo que estaria fora dele merece ser classificado. Assim como a gente faz com os animais. Então é nesse ponto que eu digo, o problema do racismo é um problema da pessoa que não é preta e não das pessoas pretas. Por isso, focar em espaços de escuta e entender que isso é estrutural e que isso deve ser mudado de uma maneira estrutural, na base, nas escolas, dentro das casas, de todos os lugares. Espera aí que eu já volto, hein, meu Brasil? Socorro! Socorro!
agora que nós chegamos aqui, ó, na reta final desse vídeo, a gente consegue entender a importância de se compartilhar informação. Porque muitas das vezes, o racismo estrutural, ele age de uma maneira em que você não percebe as situações de racismo e discriminação acontecendo. E quando você perceber, não se cale. Denuncie. Seja você a pessoa que está sofrendo ou vendo alguém que está sofrendo esse crime. Ok? Esse tema vai ser ainda amplamente discutido aqui no canal. Então qualquer temática relacionada a essa que vocês queiram saber, comenta aqui nesse vídeo que eu vou estar de olho para trazer outros vídeos. Inclusive quero saber se vocês querem um vídeo sobre racismo reverso, que foi um dos temas que foi um pouco abordado aqui. Compartilha com pessoas que vocês acham que precisam dessas informações para entender como a estrutura racista da nossa sociedade funciona, porque entendendo isso, a gente consegue combater esse racismo estrutural. Tá ok? Deixa o like, se inscreve no canal. Semana que vem a Bonecucha tá de volta. Beijo, beijo!